Olá, eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. E dando sequência à série de vídeos em comemoração ao Mês da Mulher, hoje nós estamos com uma dupla de Jus aqui com a gente, que elas vão tratar de um tema muito legal, que é mulheres na ciência e na pesquisa, não é mesmo, Thaís? Isso mesmo, a dupla sertaneja. Então, a Ju, Júlia, né? Eu tô confundindo aqui os nomes dela, porque é Júlia e Juliana, gente. Tá perdoada. A Júlia Sus, que ela é ex-aluna do nosso colégio. Olha só, é uma novidade aqui para o nosso podcast, porque a gente não entrevistou nenhuma ex-aluna até Isso, agora. está sendo uma honra recebê-la. Muito obrigada. E a Ju Lazari, que é nossa IB Coordinator do Positivo International School. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Para começar, vocês podem falar um pouquinho sobre a área de vocês, né? Um pouquinho sobre a tua trajetória no Colégio Positivo, né, Ju? E a professora Ju Lazari, um pouquinho da tua formação, enfim. Primeiro, eu queria agradecer muito, estou bem feliz de estar aqui, falando de um tema bem importante. Então, eu sou IB Coordinator, né? Eu sou coordenadora do IB Diploma no Positivo Internacional. E eu vou falar um pouquinho da minha formação, vai parecer um pouquinho diferenciado. Eu sou licenciada em artes visuais, tenho toda uma trajetória com artes, mas tenho mestrado em gestão ambiental e estou caminhando com doutorado também na área de gestão ambiental. Então, ali, essa parte da pesquisa, essa parte da ciência vem muito importante nessa segunda fase da minha trajetória ali, como estudante também. Legal. E você, Ju 2? Então, eu estudei no Positivo praticamente minha vida inteira. Eu fiquei até o final do ensino fundamental no Positivo Jardim Ambiental. Para ensino médio, eu mudei pro Positivo International School. E ano passado eu tirei um ano sabático que eu foquei nessa minha parte de pesquisa e eu participei de algumas feiras de ciências. Sabático, entre aspas. É. Porque você deve ter feito muita coisa. Sim. Sabático, não teve nada. Foi um ano sabático bem movimentado. E agora, esse ano, eu tô esperando o resultado de faculdades pra ver o que eu vou fazer esse ano. Sim, acho que seria legal, né, nesse nosso começo de conversa, que você contasse um pouco pra gente como que nasceu esse teu interesse pela ciência, pela pesquisa, como que foi esse processo? Então, na verdade, foi meio inesperado até. Assim, no ensino fundamental, eu tinha um interesse na ciência que não era focada na área que eu gosto agora. Eu gostava muito de astronomia e eu já tinha pensado até em trabalhar na NASA, assim. Eu no sexto ano eu falava que o meu sonho era trabalhar na NASA, porque eu gostava muito de matemática. Só que foi passando o tempo, vi que isso não era muito pra mim. Eu sou realmente um pouco mais de humanas, bem mais de humanas e das artes. Uhum. E quando eu terminei esse ano sabático, eu tava começando um projeto sobre... Desculpa. Não. Sobre adolescentes que estão em processo de acolhimento institucional. Ou seja, eles estão num abrigo, estão nesse lar temporário, porque eles foram retirados da sua família ou porque eles são órfãos. Então, eu estava desenvolvendo um projeto sobre isso, eu comecei a desenvolver um site, e eu estava ali conversei com um professor sobre isso, e ele falou que seria interessante eu tentar fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre, e que eu podia participar de uma feira científica. E eu pensei, caramba, muito interessante, porque eu sempre achei legal, eu participei sempre das feiras que o Positivo oferece, né, que era a Mostra de Soluções, eu não sei como que tá o nome agora. É a Mobip. Mobip, isso. Então, eu participava sempre da mostra, eu gostava muito. E daí eu falei, por que não participar dessa oportunidade? E daí eu comecei a fazer uma pesquisa mais a fundo, comecei a ver, conversei com algumas assistentes sociais, eu li alguns artigos, li alguns TCCs dessas assistentes, comecei a, enfim, juntar vários dados sobre o assunto e percebi que era uma área muito legal. Até antes eu pensava muito em fazer psicologia, ainda quero fazer, mas abriu muito para mim a área de políticas públicas e eu pesquisa dentro dessa área e como inovar e trazer novas soluções. Então, é mais nessa área da pesquisa que brilha meus olhos. E quantos anos você tinha nessa trajetória aí que você tá falando? 17, agora tô com 18. Nossa, muito novinho. Super não Novinha, né? Aham. E Ju, e como que você vê esse incentivo das mulheres na pesquisa ali dentro do Colégio Positivo e de uma forma geral? Eu acho que, numa forma geral, a gente vem quebrando paradigmas de que a pesquisa, de que a ciência em si, ela é apenas para meninos, ou é uma área voltada para, né, os meninos. A gente vem mostrando que é uma área para qualquer um
que as meninas têm um papel fundamental ali. E é importante, uma coisa até que a gente vê ali na trajetória da Júlia, é ela a compreender o que é ciência, né? Que a ciência humana também é uma ciência. Sim. Então, eu tenho a pesquisa ali dentro também. Tenho todo esse processo, esse desenvolvimento de pesquisa dentro de várias áreas. Então, que não é apenas eu pesquisar em física, eu pesquisar em matemática, a gente tem muita coisa com as ciências exatas e naturais, né? Muito mais forte. Então, a gente vai desenvolvendo esse pensamento científico em todas as áreas e trazendo exemplos, trazendo pessoas que eles possam se inspirar para essa construção. E eu acho que isso vem muito assim não sei se tem a ver, mas com o ensino. A gente estuda muitos autores, cientistas, só na área de exatas, né? Veja lá, Einstein, por exemplo. Você vai estudar, era um homem, Einstein, e ele era cientista das ciências exatas. Então, assim, nas humanas a gente não vê muito isso, né? As humanas sofreram um preconceito durante muito tempo, né? De não ser uma ciência ou ainda estar em desenvolvimento enquanto ciência. Hoje a gente já tem um reconhecimento um pouco maior. Então, a gente tenta também desenvolver essa maturidade nos alunos para que eles reconheçam o processo de desenvolvimento de pesquisa científica em qualquer área ali. Porque às vezes eles gostam e nem sabem que gostam. Exatamente. Porque não sabem exatamente como funciona, né? E você enfrentou alguma dificuldade nesse processo, Júlia? Como que você vê essa questão? Por você ser uma mulher, enfim... Então, eu acho que até eu, graças a Deus, não encontrei nenhuma dificuldade por ser mulher, porque eu sempre tive muito aberto pra mim, eu sempre tive muito apoio, tanto na escola quanto em casa. Eu até estava lembrando agora, a Ju comentou sobre pesquisa na área das humanas, e no meu último ano do ensino médio, eu tinha que desenvolver algumas pesquisas para algumas matérias, e eu fiz uma que misturava história, sociologia e psicologia, sobre um assunto que eu gosto muito. E eu tive um apoio total da minha professora que me ajudou nessa pesquisa. Ela me ajudou a achar as fontes, me ajudou a entender qual que era o processo da pesquisa científica dentro de humanas. Então, eu sempre tive muito esse apoio e eu nunca, assim, vi uma barreira muito grande para mim, porque eu sempre via exemplos de outras pessoas, sempre tive professoras que eram grandes exemplos para mim, tanto professoras de humanas quanto de exatas, e eu sempre tive esse incentivo e sempre... Nunca me disseram que não era possível, então... Isso fez a diferença para você ir lá e se arriscar Com toda certeza, ciência, né? com toda certeza. Tanto na escola quanto em casa também. Sim, minha mãe apoio também... dos pais, né? Minha mãe e meu pai, eles também sempre falaram que eu podia fazer o que eu quisesse, basicamente, em questão de, enfim, a área que eu quisesse seguir. E nunca tentaram impor alguma coisa ou falar que certa área eu não podia, sempre tentaram incentivar meus sonhos, então ainda bem, nunca tive essa barreira. E você considera isso importante, assim, Imagina alguém que não tem esse apoio, por exemplo. Não, com toda certeza. Assim, exato. É mais difícil, É né? bem mais difícil. E daí tem que sempre tentar buscar esse exemplo em outros lugares. Então, se não tem esse apoio direto para a pessoa, tentar buscar tanto em cientistas que marcaram na história, mulheres cientistas, quanto também pessoas atualmente que tenham dando o seu exemplo, ou alguma professora na escola que possa mostrar esse exemplo, possa mostrar que é possível. É sempre bom, se surge esse interesse na pessoa, que ela já tente explorar com o que tiver disponível. E que, por mais que seja difícil, não deixar isso barrar ela. Sim. Ju, e eu percebo assim, fazendo um paralelo com isso que a Júlia trouxe, que é um trabalho que deve ser feito em parceria escola e família, né? Exato, a gente conjunto. precisa dos dois lados, sempre trabalhando para tentar desenvolver a criança ou adolescente, assim, o máximo que a gente consegue ali. E tentar sempre mostrar essa quebra de paradigmas, né? Não existe um mundo apenas para os meninos, um mundo apenas para as meninas, mas um mundo de conquistas aleatórias que eles podem procurar, exato, que está aberto para todo mundo. Sim. A gente vê essa questão desse reconhecimento deles, assim, ver, por exemplo, uma mulher, uma aluna menina, ver uma mulher que tenha conseguido algo, que tenha, né, que já tenha o seu êxito, é muito importante. Porque representatividade. Exato, porque te leva a querer também. Você pensa, poxa, é possível, eu consigo. E também buscar coisas que estimulem, né, que incentivem esse desenvolvimento. A gente sempre fala da questão de um brinquedo, por exemplo, como o Lego, né, que é um brinquedo que traz milhares de possibilidades de desenvolvimento cognitivo e que é muito importante e que ele não deve ser visto como um brinquedo de menino ou um brinquedo de menina, mas um brinquedo
para todos ali, para desenvolver essas habilidades. Uma outra coisa que a gente vê muito legal ali, principalmente com os adolescentes, é tentar trazer muito mais essa questão da pesquisa, né, da ciência em si, para as situações reais da vida deles. Então, que eles consigam ver essa aplicação um pouco mais. Mas não fica uma coisa muito subjetiva. Né? Exato, tem um amadurecimento, né? Não fica tão no teórico, eu vejo que tem um sentido naquilo que eu estou estudando. E é aquela coisa que sempre tem a pergunta do aluno, né? Ai, pra que eu vou usar isso, Exato. professora? Eu acho Né? Eu acho que toda criança se questiona sobre Uhum. isso, né? Eu acho que até esse incentivo de fugir um pouco do teórico e ver as aplicações na vida, no dia a dia, é o que incentiva as grandes descobertas. É o que incentiva a gerarem dúvidas a mais e você vê esse problema, você vê como você vê algo teórico, você vê como você pode aplicar em algum problema que você tem e usar para resolver alguma coisa e dali surge uma pesquisa, dali surge, enfim, algo que vai ser criado, algo que você vai pesquisar e que você vai estar explorando nessa área. Parte do desejo de mudar alguma coisa, Exato. de fazer alguma coisa. Uhum. E assim, vocês falando me remeteu à questão do ensino propriamente dito, assim. Vocês falaram da representatividade, que é super importante a gente ter figuras de destaque para a gente se inspirar, né? Principalmente as meninas, né? E, por exemplo, na escola, a gente estuda muitos autores homens. Geralmente não tem mulher, assim, sabe? A gente sabe que tem mulher, mas na escola, por exemplo, a gente não estuda. Sei lá, tem uma cientista que é super famosa que ganhou o prêmio Nobel. acho Marie Curie. Marie Curie. Então, agora que estão começando a falar, Sim. né? Eu acho que isso agora que está avançando. E vocês consideram que é importante as meninas verem essas figuras femininas, né? Sim, tem. Em posições de destaque, Em na sala posições de de- aula. E Exato. quando não na sala de aula, né? Em posições de Casa, por exemplo. liderança, em posições que mostrem um desenvolvimento de uma ideia, uma conquista, ou mesmo que mostre a trajetória, né? A gente sabe que muitas ali não tiveram uma conquista efetiva, positiva, mas que tiveram uma trajetória que abriu caminho para muitas outras. Então, trazer essas inspirações, né, é muito importante, é um reconhecimento de saber, sim, há uma possibilidade. Então, mostrar isso para as meninas é de extrema importância. E para todos, né? A gente precisa do respeito ali dentro de todos. Então, não é assim tão seleto. Como se eu mostrasse heroínas para as meninas. Não, eu mostro para toda uma comunidade para mostrar que tem espaço para essa representatividade. E até falando de heroínas, né? Agora que a gente tá vendo também vários filmes, por exemplo, de mulheres super protagonistas, né? Sim. Por exemplo, Mulher Maravilha. Enfim, antes eram só praticamente homens, né? Que não Tipo, existia. aham. É verdade. Mas acho que é muito também uma representação histórica, né? Teve um certo apagamento, né? É, acho que porque das mulheres. muitos dos super-heróis surgiram como propaganda política de guerra. E normalmente quem, assim, até hoje, né, são os homens que vão pra guerra. Então, era o que tinha ali pra incentivar as próximas gerações a também a continuarem pelo país e tá defendendo isso. Então, acho por isso que cresceu como a maior parte dos heróis como homens e continuou, porque vem dessa origem. Mas, claro, como os tempos mudaram e mudou o contexto histórico e social, é bom também estar mudando essas figuras, não serem só homens e terem mulheres também. Sim. E assim, de que forma, Ju, que você vê que a família pode incentivar as meninas nesse processo de inclusão na pesquisa, na Eu acho que é ciência? sempre mostrando que o caminho está aberto para as escolhas. Uma coisa que a Júlia pontuou, que é muito importante, é assim, não existe uma pressão. Você deve ir para esse lado, ou você deve ir para esse daqui, ou esse aqui não vai ser suficiente para você, ou esse aqui não é uma profissão de menina, por exemplo, né? É deixar aberto, mas mostrar possibilidades e mostrar como você pode chegar lá. E para os pequenos, esse incentivo, né, nesse desenvolvimento mesmo, desse pensamento científico que traz essa coisa da curiosidade, da criatividade, do vamos investigar, vamos saber por que veio, então vamos comparar as coisas e trabalhando isso. Instigando curiosidade. Exatamente, instigando curiosidade. Mas também mostrando que as portas estão abertas para todas as áreas. Porque a gente tem os dois lados também, né? De repente eu tenho meninas que são extremamente fortes em exatas e que elas ficam moldadas a seguirem carreiras de engenharia, por exemplo, quando elas gostariam de seguir uma outra coisa. Também tem esse outro lado. Eu acho que é muito importante também tá lembrando
tanto, enfim, todos os alunos, que é importante você também tá compreendendo todas as matérias e todas as áreas. Então, pode ser uma menina que, por exemplo, eu tinha muito foco nas exatas no começo do meu ensino fundamental. Então, eu focava muito ali nas ciências, na matemática, mas eu fui entendendo, com o incentivo em casa, da minha mãe, com os professores, que eu posso explorar outras áreas também, mesmo tendo interesse nessa. Então, eu comecei a explorar mais história, comecei a explorar mais as artes, e acabou que eu cheguei no meu ensino médio muito focada em história e artes. Eram as áreas que eu mais gostava. Então, eu fui explorando ali, eu fui entendendo realmente o que me interessava mais. Então, eu ainda gosto muito de exatas, mas não é a área que me interessa mais. Então, eu consegui explorar as minhas opções. Acho que você podia ter até uma resistência antes dessas matérias, você nem cogitava. Pois é. Então, como eu tive essa abertura para poder explorar, consegui quebrar essa resistência e consegui entender o que realmente me interessava mais. E é bom também isso, não ficar moldado, porque tem vezes que você tem essa aptidão, você pode acabar se sentindo forçado a seguir nessa área. É que eu acho que hoje em dia, também, desculpa te interromper, Ju, eu acho que as pessoas colocam muito numa caixa, ou você é de humana ou você é de exata. E você é a prova de que você é um pouco dos dois. Sim, é bem isso. E se você, por exemplo, normalmente quando as pessoas são de exatas, parece que elas acolhem aquele título e querem ficar sempre com ele. Mas talvez isso pode acontecer muito cedo e ela não tenha não tenha possibilidade de explorar outras áreas e ver talvez que não era muito aquilo que ela queria estar seguindo. Mas ela pode acabar ficando presa nessa caixa. Então é bom também estar incentivando essa busca em outras áreas e também a pesquisa dentro dessas outras áreas. Legal. E assim, Ju, você nunca teve medo de se arriscar nessa área? Nunca foi algo que você cogitou? Pra você foi muito natural esse processo? Sim, foi muito natural. Acho que até porque tem uma amiga minha que foi também um grande exemplo meu em pesquisa, que é também aluna do Positivo. E ela, logo no começo do fundamental, ela foi pra Febrace. Ela foi no 7º ano, ela foi pra Febrace. E eu vi, assim, que era possível. Eu fiquei, caramba, eu posso fazer isso um dia também. A Febrace é a Feira Brasileira De Ciência e empreendedorismo. Empreendedorismo. É da USP, né? Se eu não me engano. Isso. É da USP. É a maior do Brasil. Acho que é a Febrace também. Então, ela foi pra Febrace e eu fiquei, nossa, muito legal. Ela tá fazendo uma coisa bem inovadora com óleo de cozinha. É isso, né? E eu fiquei, caramba, muito legal essa possibilidade. Então, foi um exemplo a mais que surgiu e que sempre teve ali na minha cabeça. Ó, se a Isa fez isso, eu também posso fazer isso. É representatividade. Exato. Então, eu sempre tive muito essa sorte de ter bons exemplos no meu caminho e não barreiras mostrando que não era possível para mim. Sim. E Ju, no internacional, que é a experiência que você tem, você vê as mulheres interessadas em ciência, pesquisa. Sim. A gente tem o currículo voltado muito grande para pesquisa. Então você vê que isso engaja, começa, né, como uma coisa obrigatória, mas de repente você vê eles engajados por conta própria em pesquisas diferenciadas. Sim. É um incentivo, né, que Incentivo eles muito têm. grande. A Júlia pontuou uma ex-aluna, né, que daí foi para a Febrace e me recordou um caso a gente teve uma outra ex-aluna há pouco tempo que foi com um projeto de ciências humanas para a Febrace. E isso foi super importante de ver todo o engajamento, todo o pensamento científico construído ali. Uma aluna bem nova, que na época estava no 8º ano ainda, e ter essa construção numa área que não é tão reconhecida, né, dentro da pesquisa, ganhando que está espaço ganhando agora, né? espaço, exatamente. Então, a gente já vê uma quebra de paradigma que é muito legal e essa construção neles, desde pequenos, é bem bacana, assim, vai desenvolvendo esse pensamento e levando eles Muito para legal. mais longe. E debater esse tipo de assunto é muito importante, né? Só da gente estar aqui reunido falando disso já é um sinal de que, assim, estamos evoluindo, é um assunto que está em pauta, né? É um assunto que a gente precisa falar sobre e desenvolver bastante e saber que a gente já tem essa oportunidade de falar já mostra um passo à frente. Né? Sim. Não, e é bacana que aqui a gente tem um exemplo prático, né? E se você puder contar também mais um pouco do teu projeto, Claro. mais detalhes, assim, porque é muito interessante. Sim, então eu comecei a desenvolver. Primeiro eu já tinha desenvolvido qual era a minha ideia para o site. Então a ideia do site é um banco de dados, o site já está criado. É um banco de dados que reunisse oportunidades para esses jovens no acolhimento institucional. Então, eu percebi que existe uma grande falta de oportunidades para eles dos 14 aos 18 anos.
Porque quando eles completam 18 anos, eles são meio que... Eles são obrigados pelo governo a sair da situação de acolhimento. Então, muitas vezes, eles têm que voltar para a família que, enfim, eles tiveram que ser retirados no primeiro momento por algum tipo de negligência ou algum abuso. Então, eles acabam tendo que voltar, ou eles vão para... Enfim, tem que se virar, vão para situação de rua. Então, é uma situação bem complicada para eles, porque eles não têm esse apoio nessa fase crucial do crescimento, entre os 14 e os 18 anos. Então, eu comecei a juntar várias, enfim, oportunidades, tanto em cursos online de desenvolvimento pessoal, como aulas de educação financeira, como também aulas para como entrar no mercado de trabalho. Eu juntei também alguns sites com oportunidades para encontrar jovem aprendiz, menor aprendiz e também estágios. Então, eu juntei todas essas informações, fiz um site que é um banco de dados, e daí... Como eu já tinha essa base formada, essa ideia formada, eu comecei a fazer a parte da pesquisa. Então, eu precisava, como eu ia apresentar em 2 feiras científicas, eu me inscrevi em 2 e também fui apresentar nas 2, que é a Fenecit, que é a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia, e na Mostratec, que é a mostra... Agora de Mostra de tecnologia. e ciência, talvez, que é Pesquisar aí. Mostratec. Mostratec. Mas é a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. Olha. É bem legal. Internacional de Ciência e Tecnologia. Muito obrigada. Então, eu tinha que fazer realmente uma pesquisa científica para essa área, né? Não tinha como eu só apresentar meu site e falar, é isso. Porque é uma feira, querendo ou não, tá julgando também toda a parte científica. Então, eu tive apoio de um professor e eu comecei a tentar buscar dados. Então, eu comecei a ler artigos científicos sobre o assunto, comecei a ler pesquisas sobre realmente se existe realmente essa falha, se o governo se não existe leis cobrindo essa parte, né, para dar esse apoio para eles, e não existe, infelizmente. Existe só leis realmente cobrindo a questão de necessidades básicas, então alimentação, moradia, saúde, mas essa parte de desenvolvimento não é garantida por lei. E também eu comecei a pesquisar números. Então, eu tive que entrar em sites com dados governamentais oficiais para fazer toda uma tabulação de dados. E acabou que eu consegui pegar dados só por cidade. E eu não ia conseguir tabular todas as cidades brasileiras. Então, eu selecionei 51 cidades no Brasil. E daí eu comecei a tabular quantos jovens são abrigados e também as faixas etárias. Eu comecei a separar tudo isso para poder apresentar na feira e, enfim, ter esses dados e mostrar por que minha pesquisa era relevante. Então, um dado muito importante que eu coletei, por exemplo, é que mais da metade dos jovens abrigados no Brasil, nessas 51 cidades, que eu peguei todas as capitais e cidades com jovens, com adolescentes... Não, calma que eu me confundi toda. Cidades com habitantes, número de habitantes acima de 500 mil. Então, eu peguei essas 51 cidades e mais de 50% dos jovens abrigados... Não, mais de 80% dos jovens abrigados têm acima de 12 anos. E acima de 12 anos, a chance de ser adotado vai para menos de 1%. Então, significa que realmente essa grande maioria dos jovens que estão ali abrigados, eles vão ter que continuar até completar 18 anos. É muito difícil eles voltarem para a família ou serem adotados. Então, é muito importante que tenha realmente esse incentivo, essas oportunidades para eles. Então, foi essa toda a base da pesquisa. Uhum. Então, primeiro eu apresentei ela na Fenecit, que foi uma experiência muito legal. A maior parte dos que estavam apresentando eram alunos nordestinos. E tinha muita mulher lá? Isso foi uma coisa que eu fiquei impressionada. Muita mulher. Muita mulher. Olha que legal. Até pegando um gancho nisso que você falou, que tem muita mulher desenvolvendo pesquisa, Sim. né? Enfim, pesquisando mesmo. Uhum. Eu lendo para esse nosso episódio, eu peguei um dado aqui que eu achei interessante e um pouco problemático. Uhum. A Assembleia, primeiro, a meta para o desenvolvimento sustentável, a Assembleia Geral da ONU definiu o dia 11 de fevereiro como Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, buscando incentivar o acesso e a participação feminina de forma igualitária, né? Isso aí como se fosse um incentivo, né? Mas ainda assim, eles constataram que apenas 30% das estudantes que ingressam na universidade escolhem carreiras relacionadas ao STEM, que é a sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Sim. Então, as mulheres têm vontade de entrar e pesquisar sobre, porém, apenas 30%
entram, né, para pesquisar para a área da ciência, né? E outra coisa também que eu achei interessante é que um relatório da Elsevier, que é uma, se eu não me engano, é uma editora que publica artigos científicos, né? Ela fala que num artigo intitulado A Jornada do Pesquisador através das Lentes de Gênero, ele foi atualizado em novembro do ano passado, né? Esse artigo, se eu não me engano, é de 2021, então foi 2020. Peraí, me perdi. Que domina. Essa empresa domina o cenário das publicações científicas. Aí o estudo examinou a participação em pesquisas, progressão na carreira e percepções de mulheres em 26 áreas temáticas de toda a União Europeia e em 15 países, incluindo o Brasil. Aí, de acordo com essa pesquisa, embora a participação das mulheres na área de pesquisa esteja aumentando em geral, a desigualdade permanece entre os países e dizem que, geralmente, quem publica são os homens. Quem chega a publicar são mais homens do que mulheres. Então, as mulheres estão pesquisando, mas para chegar e escrever, publicar os seus artigos científicos, elas são minoria. Então, assim, mulheres estão pesquisando, estão fazendo, mas agora, para chegar até lá, na publicação, para ser citada, né? Sim, já é um outro cenário. Como cenário de mercado de trabalho, depois também, né, de uma graduação, de toda uma pesquisa, ainda precisa de desenvolvimento, de mais abertura para as mulheres em determinadas áreas, né? Ainda tem um aspecto um pouco fechado ainda, em determinados lugares, principalmente, que informação chega de uma maneira diferenciada, ou com uma questão muito tradicional ainda. Ainda tem um preconceito para mulheres em cargos de liderança ou nas áreas das engenharias. E ainda a gente já tem uma abertura, exatamente, mas ainda precisa abrir um pouco mais. Então, realmente existe essa questão ainda da mulher ali ainda precisar de um vincar do seu espaço, marcar do seu espaço. Sim. Até você estava mencionando do seu primeiro dado. Eu na feira, nas duas feiras, tanto na Fenecite quanto na Mostratec, tinham muitas meninas, muitas mulheres, mas a maioria delas estavam com as pesquisas dentro da área de humanas. Isso é uma coisa que eu percebi. Entendi. Então, talvez seja alguma coisa que faça sentido com esse dado, que talvez exista um interesse um pouquinho maior, algo também cultural, de mulheres irem para uma área um pouco mais de humanas, e talvez agora que esteja aumentando um pouco mais essa parte de STEM. Mas, enfim, foi muito, muito legal, e principalmente na Mostratec eu tive uma experiência muito interessante com as meninas lá, e eu conheci algumas meninas, assim, fantásticas e que fizeram coisas incríveis nos campos delas. Então, tem uma menina, a Vitória, que ela conseguiu ir para a maior feira do mundo de ciência e tecnologia, a maior feira para jovens, que é a ISEF, que acontece nos Estados Unidos todo ano. Ela foi 2 vezes, e na primeira vez acho que ela ganhou 4º lugar, na segunda ela teve só menção honrosa, mas já foi um grande feito. Sim, e ela tem outras amigas delas, que tem a mesma coordenadora ali de pesquisa, que, sim, deram um passo também muito legal. O projeto delas é maravilhoso, é sobre absorventes biodegradáveis, que elas conseguiram desenvolver que tem um custo, assim, de produção mínimo de, assim, 0,001 centavo, assim, é muito barato de fazer em escala industrial. E elas conseguiram um prêmio que foi entregue nas mãos delas pela princesa da Suécia, se eu não me engano. E elas apareceram na Forbes, na revista Forbes, como influenciadoras ano passado. Então, elas tiveram um destaque absurdo e elas são grandes exemplos pra mim. Assim, Nossa, que legal, ver até onde legal. elas conseguiram chegar foi maravilhoso. Um dado que chegou aqui também, que a gente recebeu aqui no grupo: os avanços promovidos por mulheres nos campos da genética, fisiologia e farmacologia foram imprescindíveis para um maior entendimento sobre o corpo humano, assim como os estudos constantes sobre os micro-organismos permitiram o desenvolvimento de novas terapias contra doenças infecciosas. Entretanto, dentre todas as 870 pessoas laureadas com um prêmio Nobel desde sua criação até então, apenas 48 são mulheres. Então, assim, quando você vai ver os números... Os números ainda jogam um pouquinho contra, né? Por isso que a gente ainda tem muito que fazer, né? Exatamente. De incentivo. Mas eu acho que também é uma coisa geracional.
Porque eu Você sinto acha que tá mudando isso? eu acho que tá mudando. Sim, e uma coisa na fala da Júlia que chama atenção, por exemplo, do projeto das meninas que ela citou, é que as meninas começam a pesquisar projetos que tenham relação com a vivência delas, né? Então, assim, vou pesquisar sobre uma maneira do absorvente ser biodegradável, porque tem relação comigo como mulher. É algo que um homem não vai ter ter essa dificuldade, porque não é a vivência dele. que não quer dizer que não tenha. A gente já teve meninos, inclusive, que desenvolveram pesquisas Como é que... o João O João Meister. ele disse uma pesquisa muito legal de absorvente Exato. feminino. Qual que foi esse projeto? Ele foi um projeto que foi premiado, né? Ele foi para a Febrace Foi pra também. Febrace, que era sobre Era absorvente, era para ser acessível dentro dos presídios femininos. Isso. Então era reutilizável, né? Daqueles de Isso. tecido, ele fez todo o protótipo ali e fez um desenvolvimento. O que foi muito legal de ver um outro lado, né? Um menino desenvolvendo. Preocupado com o assunto feminino. Exatamente. Que é um assunto, na verdade, devia ser preocupação geral. Mas geralmente a gente tem as meninas com esse olhar porque a gente vem para onde a gente sofre. É experiência própria. Experiência própria. A gente fala, essa questão de situação real de vida acaba gerando uma preocupação e uma vontade de mudança. Sim. Então você sempre traz porque é próximo. Isso é algo que a gente pode ir mostrando também, né? Se você tem uma necessidade, se você passa por algo que te incomoda, isso pode virar uma pesquisa. E geralmente a pesquisa, ela vem disso, né? De um problema que você encontra na realidade, Exato. né? E aí você vai pesquisar para tentar solucionar esse problema. Legal. Até o que eu estava mencionando de ser geracional, só para deixar um pouquinho mais claro, porque normalmente as pessoas que ganham prêmios Nobel têm uma experiência de anos, de décadas dentro da pesquisa, e assim, normalmente são pessoas com uma idade mais avançada que ganham, né, que estão ali na casa dos 50, 60, 70 anos. E, querendo ou não, as gerações de mulheres com essa idade, que estão nessa faixa etária, vem de uma geração que a pesquisa não era tão incentivada quanto é hoje. Então, eu acredito que na geração que a gente está agora, e o jeito que está indo o incentivo e a pesquisa, é muito provável que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, esse número já tenha mudado bastante. Não, claro, talvez ainda não esteja equilibrado, mas já tenha dado uma boa aumentada. Até porque não é algo de um dia para o outro, é um Exato. trabalho de formiguinha, a pesquisa requer um tempo, Sim. então... Até as meninas que estão fazendo grandes avanços agora, realmente terem enfim, chegarem nos grandes avanços de ganhar um prêmio, ainda vão algumas décadas. Sim. E talvez tenha uma questão assim, que as mulheres, elas querem entrar na ciência, mas às vezes o espaço social por muito tempo não permitiu isso. Uhum. Exato. Então, assim, não é que não tinha uma vontade, mas não tinha o espaço. O espaço, porque você tem várias preocupações também na sua vida, né? Então você vai estar, mas você também tem uma vida para dar conta. Então tem um mercado de trabalho que você precisa olhar aonde você consegue se encaixar. Então quebrar essas barreiras leva tempo. Sim. E também a questão da equidade também, né? Por exemplo, as mulheres, elas acabam tendo uma rotina muito mais atribulada. Mulheres, digo, né? Mulheres novas também, tipo, acabou de casar, por exemplo. Elas acabam tendo mais tarefas no dia a dia do que os homens, infelizmente, né? A gente ainda vive essa realidade. Então, aí os homens têm um pouco mais de tempo para, né? Para estudar, para pesquisar. Então, acho que esse problema, ele vem desde a raiz ali, né? É um problema um pouco mais estrutural do que a gente pensa, né? Sim, sim. Querendo ou não, é mais normalizado um homem gastar mais tempo depois no trabalho fazendo uma pesquisa do que uma mulher demorar mais tempo para chegar em casa depois fazendo uma pesquisa, passando tempo no trabalho. É algo, enfim, que foi normalizado por gerações e que aos poucos Tá mudando. estão revertendo os papéis. A vida contemporânea vai levando também para essa mudança, né? Sim. Mas ela não, como a Giovana disse, não acontece do dia para a noite. Ela leva tempo e leva vários fatores externos também que vão te ajudando a fazer essa mudança. Sim. E assim, Ju, qual conselho você daria para as mulheres que querem ingressar nesse ramo da ciência? O que você falaria? Posso falar um dado antes? Claro. Porque senão a gente vai sair do assunto. Não, é que eu achei interessante. Nesse mesmo artigo que eu estava lendo, ela lista áreas da ciência em que as mulheres no Brasil são maioria. Eu achei interessante. Bioquímica, mulheres são maioria. Odontologia, imunologia e microbiologia. Medicina,
esse dado aqui eu achava que era diferente. Eu achava que eram mais homens do que mulheres. Aham. Da neurociência também. E é isso. Que legal. É isso que eu queria trazer, assim. Que às vezes tem áreas que a gente acha que, nossa, são mais predominantemente masculinas. Mas, ó, tem muito mais mulher na medicina do que a gente pensa, né? É que às vezes você tem Por essa exemplo. visão baseada nas pessoas que você conhece, Sim, é verdade. né? Na tua, quando você vai ver assim de uma forma. Desculpa. Que tem a ver. Mas pode fazer a pergunta de novo. Não, é só pra que conselho que você daria, assim, para as mulheres que querem ingressar nesse ramo de pesquisa de ciência, falar um pouco da tua percepção em relação a isso. Eu acho que é pra não ter medo. Acho que esse é o ponto principal. E isso até pra qualquer um que queira ingressar na pesquisa, principalmente, claro, pras mulheres, mas sempre vai dar um medo, sempre vai dar um friozinho na barriga. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que o projeto que eu tô fazendo é relevante o suficiente? Enfim, sempre surgem dúvidas nesse sentido. E o que sempre é muito bom é ter os exemplos. Então, busque um exemplo, busque alguém, pode ser dentro da sua vida, assim, pode ser na sua família, alguém na escola. Você pode procurar alguém online na sua área de pesquisa, alguma pessoa, alguma mulher que fez história nessa área. Tenha essas pessoas como, assim, polos, como guias, assim, pra você sempre, assim, quando ficar difícil, quando talvez você pensar em desistir ali daquele processo, você olha pra você ver, caramba, aquela pessoa chegou, ela conseguiu fazer aquilo, ela deu esse passo e ela, enfim, mudou as coisas, mudou a regra do jogo. Você olha pra aquilo, você parece que enche de energia e você quer continuar o processo. E você teve um orientador, uma orientadora pro teu projeto? Como Tive um é que foi? orientador, foi um homem, mas ele foi maravilhoso, ele cuida muito, ele ajuda várias pessoas nessa área, tanto mulheres quanto homens, e ele me deu todo o apoio necessário nesse momento. Ele falou também que, assim, existem esses desafios e como tá, a gente chegou a comentar sobre como tá mudando também essa questão da área e como as mulheres estão começando a entrar mais. Quem é um desafio ainda, mas que tá vindo essa mudança, ele, na percepção dele de pesquisador, vê que tá chegando e tá muito feliz com isso. E, enfim, foi um ótimo apoio para ter no processo. E isso também, para quem tá pesquisando, é sempre bom não só ter os exemplos, mas ter uma pessoa concreta ali que você possa conversar sobre e que possa te guiar também. Porque também, querendo ou não, quando você faz uma pesquisa que não é em grupo, como foi meu caso, você pode acabar se sentindo sozinho no processo. E pode faltar esse incentivo. Então é bom também ter alguém te ajudando a se guiar nesse processo. E uma curiosidade, em quanto tempo você consegue fazer uma pesquisa? Isso é relativo? É relativo com questão ao tema, né? Normalmente as pesquisas de ciências da natureza levam um pouco mais tempo, porque existem... depende, assim. Depende Eu tô do também... tema, do tema. tô generalizando. Coleta de dados. Exato. A minha coleta de dados, como eu não tive que ir em cada cidade coletar dados, os dados estavam ali, foi mais fácil. Então, não demorou tanto tempo. Assim, escrever o artigo foi um pouquinho mais extenso, porque eu precisei fazer todo o levantamento bibliográfico. Não foi um artigo muito longo, foi de umas 20 páginas, mas eu tive que, enfim, revisar, deixar ele todo no modelo científico. Então, levou um tempo, assim, acho que eu levei alguns meses para escrever, assim, para ficar bem prontinho para as feiras. Mas depende muito da área. Se for uma área que precisa de fazer uma pesquisa em laboratório, vai demorar mais. Enfim, é muito relativo. É porque quando você inicia uma pesquisa, você tem um projeto, né? Mas provavelmente ele não vai terminar exatamente como seu projeto, porque você vai reconhecer os dados, vai comparar, analisar, e você vai ver que vai abrir várias vertentes. Sim. Então, cada vez que abre uma vertente, você pode caminhar para outro rumo. Às vezes você muda a tua pesquisa, né? Sim. No meio do caminho. A gente, quando orienta o projeto, a gente tem ali um cronograma, né? Mas coisas podem acontecer e você pode descobrir outros pontos ali que podem ser mais interessantes do que a tua pesquisa inicial. O cronograma normalmente ele existe porque para quando você for apresentar o projeto, né? Mas o projeto ele pode continuar depois dessa feira, depois dessa apresentação. Que nem o projeto continua. Eu tive as duas feiras que eu apresentei e por mais assim que eu tenha atingido coisas que eu queria dentro das feiras, conseguido alguns prêmios que foram muito legais, eu continuei com o projeto. Eu continuo fazendo contato com assistentes sociais, eu continuo querendo expandir ele para... É que eu acho que daí você meio que pega aquela causa pra você. Exato. Né? Vira parte da sua vida. E eu vejo, eu acho que você acaba
criando uma satisfação muito grande de você Sim. ver que tá dando certo e recebendo os dados, deve ser muito gostoso. Sim, é muito incrível ver que a gente consegue fazer alguma mudança, né? Uhum. Mesmo que seja, por enquanto, o projeto ele tá atuando mais em Curitiba, por mais que seja uma região pequena comparado ao mundo inteiro, é maravilhoso, assim. Já é uma grande Você vê questão isso. isso. É mágico ver que dá pra fazer alguma coisa diferente, dá pra tentar resolver um problema e ver que todo o esforço que você colocou tá sendo positivo e tá afetando positivamente a vida de alguém. E esse talvez seja um preconceito que a gente tem que tirar da pesquisa científica, né? Porque ela vai ser sempre um detalhe de uma pesquisa maior. Exato. Então, às vezes a gente até olha para algumas pesquisas, tá, mas para que eu vou usar isso exatamente? Porque é muito pequeno, assim, é um tema que foi amplo, mas muito pequeno dentro de um tema muito maior. Então, você vai ter que ir juntando pontos. E o interessante de publicar essas pesquisas é isso, é dar para outras pessoas a oportunidade de ver a sua e dar É continuidade. isso que eu ia falar, que não é só a questão da causa em si, mas é do exemplo, Sim. de você, às vezes, ajudar a uma outra menina, dar continuidade a algo que ela queira estudar também. Então, é muito grandioso. Parabéns. Muito obrigada. Sim, e daí pensando nisso também, são nessas pequenas ações do dia a dia, porque, por exemplo, a gente acha sempre que os incentivos têm que vir, né, sei lá, governamentais, enfim. Claro, tem que vir. Só que às vezes nas ações do dia a dia, você ajudando uma amiga, né, a completar a pesquisa dela, incentivando, ou as próprias famílias dentro de casa, incentivando seus filhos. Vocês acham que isso também conta muito, assim, né? Muito. E o papel da escola é muito importante nesse ponto, né? Aham. Uma pesquisa pequena dentro de sala de aula, quando o aluno vê na parede, quando a aluna vê ali, e vê que teve uma relevância, já dá um motivo, né? Um incentivo para aquilo continuar e para que outros vejam também queiram continuar. Então, é óbvio que a gente precisa de incentivo dentro da pesquisa, que, né, vem de fora, mas tem que começar aqui de dentro também. De uma cultura, de uma né? cultura de E, assim, pesquisa. e de uma forma bem prática, como que você começa uma pesquisa? Você busca um orientador? Sempre tem que ter um orientador. Depende do local que você está fazendo a pesquisa, Entendi. né? Dentro do meio acadêmico, você precisa de um orientador. Aí você precisa de uma linha de pesquisa, precisa entender ali o território que você está, e primeiro a gente faz aquela coleta de dados mais genérica. Então, deixa eu ver que terreno que eu estou pisando, para depois ir fechando em um problema. Então, preciso procurar algo para defender. E é muito importante fazer essa coleta de dados a primeira coleta que você faz, para ver se aquele problema realmente é relevante. Porque tem vezes que existem, você vê, nossa, tem esse problema. E você vai pesquisar e você vê que Se você 100 já sabe pessoas a já resposta, responderam se você já sabe ele. a resposta, ele não é relevante. Exato. Será algo meio inédito. Exato. Eu acho que tem muito isso na pesquisa, né? Você pensar, nossa, tive uma grande ideia, daí você vai lá ver, vai pesquisar, nossa, um monte de gente já pensou sobre isso, né? Vou ter que Sim. Mas às vezes não no contexto que eu quero, não na cidade que eu quero. não o recorte que você Exato. faz, né? Exato. Você já fez muitas pesquisas? Eu fiz, mas no meio do caminho. Com graduação, com pós-graduação, com mestrado, né? E qual foi que mais te longo. marcou mais? Eu acho que a do mestrado me marcou bastante, porque eu tô tentando dar continuidade, né, ao doutorado, então ela tá bem extensa. E porque ela puxa de uma maneira mais diferenciada. Quanto mais você vai aumentando o teu grau, né, você vai trazendo mais um texto mais próprio seu, né? Então isso também é um Bem grande mais desafio. autoral, né? Bem mais autoral. Autoral. Então é um grande desafio. A minha pesquisa de mestrado foi em gestão ambiental, mas eu trouxe para a área de antropologia, para verificar uma ferramenta da ONU, na verdade, uma certificação da ONU com as nossas comunidades aqui do litoral do Paraná, para ver se elas se entrariam nessa questão de patrimônio imaterial que tem uma relação com a preservação do meio ambiente. Que Então, legal. foi um trabalho bem extenso, mas bem prazeroso de fazer. E Ju, na tua prática, assim, de pesquisa, as duas Jus, né? Vocês tentam procurar autoras femininas? Sim. Assim, autoras mulheres, assim, Sim, principalmente autoras femininas, É. não, né? Autoras mulheres. Mulheres. No caso da minha dissertação, sim, porque eu queria até ver esse viés, como eu estava trabalhando com patrimônio, com comunidades tradicionais, e a tradição tende a ter também papéis bem determinados e Sim. muitas vezes bem masculinos, né, de autoridade nessas comunidades. Eu queria ver como que era esse olhar para o lado de uma mulher e como que as mulheres da própria comunidade também
se relacionam com isso, né? Quais os paradigmas que você vai quebrando ali. Nesse caso de falar de tradição é algo bem interessante, porque a gente quer preservar a tradição, mas a gente também quer quebrar algumas coisas dentro dela, porque precisa mudar, né? A gente precisa dar voz para as mulheres ali dentro também. Legal. Foi muito interessante na minha pesquisa que, como a maior parte dos dados para a parte bibliográfica, enfim, dar todo o contexto ali do meu projeto. Ai, desculpa. Eu li artigos de assistentes sociais, a grande maioria eram autoras, eram mulheres que escreveram. Então, acho que também existe muito essa tradição de assistentes sociais serem mulheres, acho que por conta dessa parte do cuidado, né, de estar mais próximo ali, também que muitas vezes, dependendo da área que atua, pode estar representando a sua figura materna até. Então, acho que não teve nenhum artigo que eu li que não tivesse sido escrito por uma mulher no meu projeto. Olha, Legal. Foi bem legal. Legal. Meninas, a conversa tá muito boa, mas estamos aqui já finalizando o bate-papo. Para finalizar, eu queria que vocês trouxessem alguma indicação de algum livro, algum filme, algum material que faça sentido com esse tema que a gente conversou. Não sei se vocês pensaram em alguma coisa ou não, mas a gente já tem isso como praxe. Eu acabei de voltar de um evento de astronomia, gente, então eu tô bem no nível de astronomia. Eu acho que a gente vai indicar a mesma Muita coisa. Dois filmes pra indicar. Tem um documentário novo chamado Mercury 13, que são 13 contos ali de astronautas, né? Que passaram por todos os testes, astronautas mulheres, mas que não foram selecionadas, né? Pra fazer a expedição. E tem um filme chamado, talvez seja esse. Deus Além do Tempo. Deus Além do Tempo. Deus Além do Tempo. Que é bem Eu ia até interessante. puxar com o gancho que eu falei do meu interesse em ser cientista da NASA. Então, esse filme, ele retrata o filme ele é baseado num livro de não ficção que conta a história de 3 cientistas mulheres da NASA na década de 60. Então, no início da década de 60, quando tá tendo toda aquela corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. E essas 3 mulheres, que é a Catherine, a Dorothy e a Mary, elas foram, assim, essenciais pro objetivo ali no momento, que era ter a primeira pessoa no espaço que fosse orbitar a Terra. Então, elas foram essenciais para conseguir, pro feito dos Estados Unidos, para os Estados Unidos ter feito isso, que foi com o astronauta John Glenn. Então, cada uma delas teve um ponto crucial ali dentro. Então, uma foi a única pessoa numa sala que é muito legal ver no filme, que tem essa sala cheia de homens, só tem ela de mulher fazendo cálculos ali dentro, e é ela que consegue descobrir qual que é o cálculo que vai dar certo para ele voltar para a Terra depois de fazer a órbita. Então, assim, ela é, enfim, quem conseguiu realmente resolver esse grande problema que eles estavam tendo. E eu não vou chegar a mencionar o que as outras fizeram, porque eu posso estragar a experiência do filme para as pessoas. Mas elas foram, enfim, essenciais as 3. E eu não sei como é o livro, porque eu acabei não lendo, mas também fica a recomendação dos dois. E porque, enfim, eles retratam bastante tanto essa dificuldade delas como mulheres dentro da área, também a dificuldade delas, acho que eu não cheguei a mencionar, como mulheres negras dentro da área. Esse acho que é um dos pontos principais também, porque o filme se passa em Virgínia, e na época, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, e na época era um estado que ainda dividiam tudo por questão. Então, existia banheiro para pessoas negras e banheiro para pessoas brancas. Era bem Então, segregado. era muito segregado na época. Então, tem toda essa dificuldade delas nessa área também. Bem interessante. E que bem inspirador. Sim. Sim, acho que ele foi citado no nosso episódio anterior, né? Tem mais indicações aqui. Tem a que a gente falou eu falo Mary Curry, mas não é, Marie Curie. Enfim, o nome do filme não sei se é filme ou é série, deixa eu ver aqui. Acho que é um filme. Radioactive, né? Radioactive. Também a sinopse é mais ou menos assim, ó, movida por uma mente brilhante e uma grande paixão, Mary Curie embarca em uma jornada científica com o marido, Pierre, para explicar elementos radioativos até então desconhecidos. Logo se torna evidente que seu trabalho pode levar a salvar milhares de vidas se aplicado na medicina, ou destruir bilhões se for usado na guerra. Pesado, né? Aí fica essa dica de filme, né? Essa é a dica. E a Estrelas Além do Tempo, que a gente tinha mencionado também no anterior. É isso. É isso. Para finalizar,
a gente vai trazer nosso bannerzinho que todas as nossas convidadas e convidados que vêm aqui, eles assinam nosso banner. Ai, que legal. Está registrado. Legal. Foi uma conversa muito produtiva. Júlia, foi uma alegria receber você aqui, nossa obrigada. primeira aluna. Me sinto honrada. Ficamos muito felizes. Começamos com o pé direito, né, tá? Sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite, meninas. Foi Muito fantástica a especial. experiência. Que tenhamos outras oportunidades. Ju, você também, muito obrigada pelo convite, que deu certo, você voltou da OBA, já veio Voltei aqui. na OBA, amanheci na OBA e Já já veio pra pra cá cá. direto. E Respirando ciência, né? Respirando ciência, estudando astrofísica, vendo constelações pra todo lado. E nós agradecemos muito, agradecemos também quem acompanhou aqui o nosso vídeo, a nossa transmissão. Continue nos acompanhando. Nos sigam também nas redes sociais, @Colégio Positivo. Acessem o nosso blog, ofuturagora.com.br, porque ele tá cheio de conteúdo, né, Thaís? Sim, nossa. Toda Vai ter semana bastante tem muito infantil, conteúdo. nos iniciados, nos finais, ensino médio, é muito legal. E é isso, muito obrigada e continue nos acompanhando. Tchau, tchau. Tchau!